No programa desta semana, Brasil, o maior produtor mundial de soja. Vamos conhecer o trabalho da unidade de pesquisa que se transformou em referência global. Nosso convidado é Alexandre Lima Nepomuceno, novo chefe-geral da Embrapa Soja. Alexandre, bem-vindo. Prazer tê-lo conosco. Ô, Gelson, o prazer é todo nosso aqui da Embrapa. Conta pra gente como é que foi a sua chegada à função de chefe-geral da Embrapa Soja. Olha, eu entrei na Embrapa, eu sou gaúcho, né? Me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aí fiz o mestrado, surgiu o concurso, viemos para Londrina, já estamos aqui há mais de 30 anos na Embrapa Soja. A minha carreira basicamente toda foi na pesquisa, eu tive várias atuações em gestão de pesquisa, mas o grosso do trabalho foi feito em pesquisa. E aí nos últimos anos, com o apoio de vários colegas, né, houve um incentivo para concorrer ao cargo de chefe da Embrapa Soja. Os cargos nas unidades de pesquisa da Embrapa ocorre uma disputa, né, de currículos, de debates, de ideias, e aí se forma uma comissão que seleciona o candidato com a melhor aptidão e depois há uma conversa com a diretoria, e se a diretoria da Embrapa aceitar as propostas, essa pessoa é colocada no cargo. Então o meu histórico é um pouco assim. Eu fiz o doutorado pela Embrapa em Biologia Molecular nos Estados Unidos. Eu também participei em 2 pós-doutorados no Japão, né, junto com uma instituição de pesquisa irmã da Embrapa, que é o GIRCAS. Também fiquei 2 anos no Departamento de Agricultura Americana, na cidade de Berkeley, na Califórnia, coordenando o laboratório de biotecnologia de plantas, numa parceria entre a Embrapa e o Departamento de Agricultura Americana, né? Então, esse trajeto me trouxe aqui, com o apoio de vários colegas, né, da Embrapa Soja, a concorrer ao cargo de chefe, e hoje estamos aqui na gestão que iniciou agora no dia 1º de outubro. Alexandre, imagino que numa disputa tão acirrada e num processo seletivo tão rigoroso, pesou, obviamente, a sua história dentro da Embrapa, né? Sim, essa experiência nossa em pesquisa, em gestão de pesquisa, mas talvez assim, essa experiência internacional certamente contribuiu bastante, né? Nós somos o Centro Nacional de Pesquisa de Soja, o maior produtor de soja do mundo, né? A proteína de soja é a principal fonte de proteína no planeta, né? Então nós exportamos muito a nossa soja, é estratégico, nós temos muitas parcerias internacionais e nacionais, né? Isso, inclusive, é uma das metas aqui do nosso plano de gestão, na nova gestão, de ampliar as nossas parcerias internacionais e muito mais as nacionais com os nossos stakeholders, né? Com os nossos parceiros, que são as cooperativas, né, os produtores do pequeno ao médio ao grande, né, as próprias outras unidades da Embrapa. A gente pretende implementar bastante as parcerias e tentar ter aquela ação sinérgica que a gente tem que ter aí para trazer e garantir a sustentabilidade do agronegócio da soja e das outras cadeias produtivas no Brasil. Alexandre, a gente quer muito conhecer o seu plano de ação, mas antes, por favor, nos fale mais a respeito dessa incrível unidade de pesquisa. O que é a Embrapa Soja? Bom, é o Centro Nacional de Pesquisa de Soja. Nós temos aqui em torno de quase 70 pesquisadores, todos com doutorado, focados em discutir soluções, né, e propor soluções, desenvolver soluções para os problemas do agronegócio da soja, mas também olhar as oportunidades e trazer essas oportunidades para o nosso produtor e fazer com que ele, né, garanta a sustentabilidade naqueles 3 eixos, né, que é o econômico, né, o social e o ambiental, né? Então esse é o nosso papel. Nós temos ações de pesquisa não só aqui na região do Norte do Paraná, onde fica localizado o Centro Nacional de Pesquisa, mas no Brasil inteiro. Uhum. Nós temos pesquisadores em frentes de pesquisa que trabalham praticamente em todas as regiões sogícolas do nosso país, né? E nós temos aqui na Embrapa Soja também o maior banco de germoplasma da América Latina de soja, né? São mais de 55 mil tipos de soja diferenciados. Isso é muito importante para você desenvolver variedades, né, com características, com resistência a doenças,
com características para tolerar assim, essas altas temperaturas e as secas que vão ser cada vez mais frequentes nesses cenários aí de mudanças climáticas, né? Nós temos especialistas nas diferentes áreas de produção de soja, que vão desde a biologia molecular avançada até aquelas práticas de manejo agronômico, né, essenciais, básicas, mas essenciais, que é no manejo do solo, manejo integrado de pragas, né, manejo de doenças. Temos parcerias, assim, por exemplo, com outras unidades, como a Embrapa Arroz e Feijão, a Embrapa Florestas, Gado de Corte, em estratégias de integração lavoura, pecuária. Isso é muito importante em toda essa questão da conservação do carbono, né? Não deixar o carbono para a atmosfera, diminuir o efeito de gases de efeito de estufa, que é uma coisa que cobram muito do Brasil. Então, a Embrapa Soja, e eu posso falar isso nesses meus 30 anos de Embrapa, eu viajei o mundo todo, tenho representado o Ministério da Agricultura, a própria unidade, em eventos. Hoje eu ainda represento o Brasil na OECD, na parte de regulamentação de biotecnologia no mundo, e o que eu posso dizer é que, conhecendo instituições de pesquisa no mundo todo, não existe lugar no mundo que tenha uma concentração tão grande de cientistas altamente especializados e focados numa cultura só, como a cultura da soja aqui em Londrina, né? Então, nós estamos assim numa situação bastante privilegiada aqui na região do Norte Paraná, porque nós temos também o IAPAR, nós temos a UEL, nós temos próximo à UEM, várias universidades privadas, e isso faz um ecossistema de inovação assim muito interessante, que pode ajudar a agregar soluções para o agronegócio, mas principalmente aproveitar todas essas oportunidades que estão surgindo aí no agronegócio da soja e em toda a cadeia produtiva que envolve a cultura da soja. Alexandre, com 120 milhões de toneladas produzidas, o Brasil foi alçado à condição de maior produtor mundial de soja. Dá para mensurar o tamanho da contribuição da sua unidade de pesquisa, do trabalho da Embrapa Soja para essa conquista de líder mundial no segmento? É uma pergunta que todo mundo faz, Gelson. É realmente difícil você mensurar, mas eu vou falar um pouco da complexidade disso que tu está me perguntando. Se na década de 70, né, alguns cientistas chegassem para o setor privado, olha, vamos plantar soja no Cerrado, né? Vamos tirar a soja do sul e plantar no Cerrado, chamariam você de louco, né? Então tem coisas que só o setor público faz, né? Levou 40 anos para chegar ao que é hoje, quase 50, para chegar ao que é hoje o agronegócio da soja. Então a Embrapa teve um papel, e a Embrapa Soja, porque começou aqui, o desenvolvimento das variedades adaptadas às baixas latitudes, ou seja, que você pode plantar próximo do Equador. E isso foi toda uma revolução, porque aí nós conseguindo levar a soja para o Cerrado e aproveitar aqueles solos, aqueles platôs que não eram aproveitados para quase nada, né? Você levou a soja, depois veio o milho, o algodão, e aí veio a indústria de rações, com a produção de frango, suínos, aí está vindo o setor terciário, desenvolvendo toda aquela região, né, e trazendo todos esses ganhos para a economia brasileira, que é o que está vem sustentando a balança comercial nos últimos anos, ainda mais agora na era da pandemia, né, nesse momento de pandemia. Então, a Embrapa teve um papel primordial, né? Claro, tivemos outras instituições parceiras que ajudaram a fazer isso, mas é muito difícil você mensurar, porque se existe todo esse agronegócio hoje e esse impacto que a soja traz para a economia brasileira, foi porque uma Embrapa Soja, uma Embrapa, teve essa ideia de fazer essas adaptações através de ciência e levar a soja para essas regiões. Se você olhar os maiores IDHs, né, Índice de Desenvolvimento Humano, que tem no Brasil hoje, estão em cidades localizadas nessas regiões de Cerrado, onde tem essas grandes áreas de produção de soja, né? Tem outras coisas que também é difícil mensurar, por exemplo, as práticas de plantio direto, quando você economiza água no solo, você preserva o solo, você preserva nutrientes. É muito difícil mensurar os ganhos, né? Na década de 70, 80, se você olhasse aqui os rios no Paraná, por exemplo, estava tudo vermelho,
porque não existiam essas práticas de manejo do solo, né? A Embrapa, junto com o IAPAR, o governo do estado e outras instituições, fez toda essa revolução de manejar corretamente o solo, e hoje você não vê muito pouco isso, né? O manejo integrado de pragas, que você reduz aí a mais da metade, em muitas situações, a aplicação de defensivos agrícolas. Isso protege o meio ambiente, isso protege o aplicador, isso reduz o custo do produtor de não ter que estar usando aquele agroquímico para matar o inseto ou destruir uma doença que vai prejudicar a sua lavoura. Então é difícil de mensurar. Outro exemplo, toda a produção de soja brasileira é feita com fixação biológica de nitrogênio. Nós não usamos adubos nitrogenados no Brasil. Se nós usássemos na cultura, seria um impacto tremendo, principalmente nessa questão de gases de efeito estufa, sem falar no custo, né? Mas essa simbiose que tem entre uma bactéria, que foi muito desenvolvido com pesquisadores da nossa Embrapa Soja e de outras unidades da Embrapa, você tem uma bactéria que pega o nitrogênio do ar e dá para a planta de soja. Então você não precisa aplicar nitrogênio. Isso economiza bilhões de dólares, né, para o nosso produtor, para a nossa economia, sem falar de todo aquele impacto ambiental que deixa de acontecer por você não estar usando um fertilizante nitrogenado. Então é muito difícil mensurar essas coisas, né? A gente tem alguns dados, né, de economia, por exemplo, anual para a soja seriam 15 bilhões de reais em termos de fertilizantes nitrogenados não utilizados, né? Se eu não me engano é em torno desse número, mas é aquilo que eu falei, tem coisas que só o setor público faz, né? E às vezes ela demora algumas décadas para ser feito, né? E é nosso papel aqui na Embrapa não só olhar o curto prazo, olhar também o médio e longo prazo e garantir que as próximas gerações, que a nossa economia vai continuar sempre crescendo, né, com um grande aporte do agronegócio, como a gente tem visto aí nas últimas décadas. A comunidade internacional, não só a científica, reconhece e respeita o trabalho da Embrapa Soja, Alexandre? Com certeza, eu fico muito honrado, né, quando eu vou para outros países e todo mundo sabe que é a Embrapa, né? A Embrapa tem um reconhecimento internacional muito grande, tanto é que toda hora nós recebemos propostas de parcerias, né? Agora mesmo, há um mês atrás, nós fechamos um acordo com a Academia Chinesa de Ciências, né? A China, você sabe, é o maior importador de soja brasileira, então a gente tem muitos interesses em comum. Nós tivemos um projeto aí que ainda continua, é uma parceria de mais de 15 anos com o governo japonês, né, que também tem grande interesse não só na soja, inclusive esse acordo que começou com a soja, ampliou para milho, para algodão, para pastagens, né, com o governo japonês, né. Os americanos são nosso parceiro histórico, né, o Departamento de Agricultura, o ERS, né, que é a Embrapa lá, né, é o Departamento de Pesquisa do governo americano na área agrícola, então é um grande parceiro nosso. Vários dos nossos pesquisadores da Embrapa tiveram experiências internacionais, se formaram lá, eles vêm para cá aprender com a gente também, então é uma mão de via dupla, e isso é muito importante em ciência, isso é muito importante em inovação, em pesquisa e desenvolvimento, né? Então, deixando a modéstia de lado, realmente a Embrapa tem um reconhecimento internacional muito grande. Essa é uma curiosidade, Alexandre. O que é que a gente faz de diferente dos demais, daqueles que estão, inclusive, à nossa frente em recursos e tecnologia? Ou nem tanto assim, essa realidade já mudou? Na agricultura, não. Na agricultura, a gente pode dizer que a gente não deixa nada a desejar outros países, principalmente em agricultura tropical, né? O mundo olha para nós como um líder em desenvolvimento tecnológico para a agricultura tropical, né? E antes se dizia que a produção nos trópicos era inviável, que só nas regiões temperadas, subtropicais, que historicamente na humanidade se produzia alimentos, né? E a Embrapa provou o contrário. E tudo começou em levar a soja para o cerrado. E a soja para o cerrado puxou todo esse desenvolvimento que eu te falei aí, que hoje os maiores DHs estão ali, a balança comercial, a gente nem precisa falar o que está acontecendo, né? Nós tivemos aí um PIB
de -5, né, que foi anunciado essa semana, né, uma previsão, e se esperava chegar a -10. E se você olhar, o PIB do agronegócio é positivo, e é o que tem, já vinha puxando, né, a economia, e agora ainda mais nesse momento de pandemia. Mas o nosso maior reconhecimento, né, são em várias áreas, não é só na agricultura tropical, mas eu acho que a nossa capacidade de mostrar que a gente consegue produzir alimentos em regiões tropicais de maneira sustentável. Tá? Claro que temos problemas, temos aquele pessoa que não respeita a legislação ou usa práticas incorretas, mas não é. A grande maioria dos produtores brasileiros seguem corretamente, né, os princípios de produção de soja de maneira sustentável, né, dentro de cadeias produtivas. E isso cada vez mais vai ser uma exigência dos nossos compradores internacionais, né? E aí dentro disso a gente tem várias estratégias para ampliar e botar mais parâmetros para mostrar com números que realmente a produção ocorre de uma maneira sustentável. Se tu me permite, por exemplo, toda essa questão da neutralização do carbono, né, que tem toda essa questão de efeitos de gases de efeito estufa. A Embrapa recentemente, depois de um trabalho de mais 6 anos, lançou uma certificação junto com o setor privado, junto com certificadoras, da carne carbono neutro, né? Então, se você seguir práticas corretas de produção pecuária, né, principalmente com estratégias de integração da lavoura, pecuária e com florestas, você praticamente reduz as emissões de carbono. Na soja, se você fizer isso também seguindo as práticas mais corretas de manejo de solo, de plantio direto, de manejo integrado de pragas, né, para reduzir a entrada do trator na lavoura e assim por diante, você também reduz praticamente a zero as emissões de carbono, né? Então, na nossa gestão, uma das coisas que a gente quer, nós temos equipes de pesquisa aqui na Embrapa Soja, até brinco, né? A palavra da moda é sustentabilidade, mas sustentabilidade faz 45 anos que a Embrapa faz isso, com todas essas práticas que eu falei. Está, né, no DNA da empresa, né? Está no DNA da empresa. Todas essas práticas para reduzir a aplicação de defensivos, conservar água no solo, isso são práticas sustentáveis. O que a gente tem que fazer agora, e uma coisa que eu tenho que falar com meus colegas e com as equipes, nós vamos ter que botar parâmetros, botar números para provar em números. A gente está fazendo isso, só que a gente vai ter que fazer de uma forma mais sistematizada agora, porque existe sim cada vez mais, alguns grupos começam a questionar a produção de soja brasileira, mas você sabe que existem muitos interesses por detrás, né? Ninguém no mundo tem capacidade nas próximas 2, 3 décadas aumentar a produção de soja sem invadir áreas de preservação. Isso é muito importante. Nós temos muitas áreas degradadas no Brasil, áreas de pastagem que podem ser reaproveitadas, não só para soja, mas para várias culturas. Então, existe inclusive um número da ONU mostrando que o Brasil é o único país que consegue nos próximos 20 anos aumentar em 10 milhões de hectares a produção de soja. Com a população mundial crescendo, com o aumento da qualidade de vida, principalmente nos países asiáticos, querendo comida de maior qualidade, mais proteína, isso vai ser estratégico para o nosso país, né? E é importante a gente fazer isso valorizando mais as empresas nacionais, gerando know-how, e aí vem a ciência, vem a Embrapa, vem as universidades, vem o IAPAR, gerando tecnologia nacional, pegando e gerando empresas brasileiras, pegar essa juventude que a gente tem formado aí, que não tem conseguido colocação, e de repente fornecer financiamento para eles montarem startups, para trazer ideias, soluções, oportunidades para o agronegócio e manter o grosso do ganho do nosso agronegócio no Brasil, né? É importante que a gente tenha empresas multinacionais vindo para o nosso país, várias da China estão vindo, eles trazem know-how, trazem empregos, impostos, mas muitas vezes o grosso do ganho acaba indo para fora. Então eu, né, como chefe da unidade, como brasileiro, como pesquisador que dediquei a minha vida para a pesquisa nacional, né, eu gostaria de ver mais empresas nacionais. Então é importante também que o empresariado brasileiro, né, do agronegócio, né, a gente vê jovens empresários do agronegócio cada vez mais vendo a importância de investir
em pesquisa aplicada, em pesquisa básica, né? E a distância da pesquisa básica e aplicada cada vez menor, né? E em parcerias público-privadas, né? E é assim que funciona nos países desenvolvidos, né? A tecnologia normalmente é gerada nessas parcerias, onde o setor público faz aquilo que o setor privado não faz no primeiro momento, mas depois, de repente, ele se agrega e você traz aquela inovação para entrar no mercado, né? Então é importante que a gente faça isso com inteligência, de novo, para manter o grosso do ganho para a nossa sociedade, né? Para girar a nossa economia, dar qualidade de vida para a nossa população. Então, eu penso muito nisso, né? E é nessa linha que a gente pretende trabalhar aqui na Embrapa Soja. Alexandre, eu vou desafiar a sua capacidade de síntese e a gente pode depois desdobrar. 2 minutos, me fala do eixo, qual o tripé, qual é a base do seu plano de ação como chefe da unidade? O nosso tripé é usar o know-how de todas as nossas equipes, né? Que já tem um histórico de pesquisa muito grande, e investir em todas essas novas revoluções, a digital, a genética, com esses tripés, como tu me pergunta. A agricultura 4.0, toda essa questão de internet das coisas, inteligência artificial na agricultura, ajudando o poder de decisão do produtor. A linha dos bioinsumos, o Brasil tem a maior diversidade do planeta, 25% está aqui no Brasil. A gente tem que olhar as bactérias, os micro-organismos, né? Que a gente pode estar gerando aí bioinseticidas, bioinsumos, né? Biodefensivos, biofertilizantes, para agregar valor à nossa agricultura e garantir a sustentabilidade, né? E a outra linha é aquela que eu já falei, né? Eu acho que a gente tem que mostrar em números que a nossa soja, que a nossa agricultura é sustentável. A gente tem que mostrar isso para o resto do mundo, mas tem que mostrar com parâmetros científicos, né? Tem muita gente falando aí que produz de maneira sustentável, mas tem que mostrar isso com números, com dados científicos, né? Com publicações que sejam comprovadas pelos pares, né? Mas esses são, assim, os principais eixos que a gente vai tentar trabalhar, né? A gente já trabalha neles, só que a gente vai trabalhar de uma forma mais, assim, vamos dizer, acelerada nesses 3 principais eixos. Alexandre, no primeiro bloco você citou em vários momentos os parceiros estratégicos, o intercâmbio, principalmente com a área de tecnologia, startups, os jovens talentos, enfim. Quem são os parceiros mais importantes dessa sua missão aí na Embrapa Soja? São vários, né? Vai desde a indústria de insumos, as cooperativas, que a gente tem uma parceria histórica aqui no Paraná, a Coama, a Cocamar, a Alcepar em geral, a Copavel, né? As associações, a Abraça, a ProSoja, né? A Brasem, são vários parceiros, é difícil nominar todos, né? A nossa ligação numa instituição de pesquisa é estratégia você estar ligado com a universidade, né? Vários dos nossos pesquisadores orientam, dão aulas nas universidades, nós estamos treinando os novos cientistas do agronegócio do futuro, então esses são assim parceiros estratégicos. A Emater, nós temos uma parceria muito grande agora com o IDR, né? A Emater e a Par se juntaram ali e uma parceria muito grande em transferência de tecnologia, né? Não só aqui no Paraná, mas em outras, né? Com a CNA nós temos alguns acordos também nessa parte de transferência de tecnologia. Então, a nossa estratégia a gente já tem uma aproximação com eles, mas é aumentar ainda mais essa aproximação, né? Em vários níveis, ainda mais agora, a gente aprendeu com a pandemia que as conexões, as reuniões vieram para ficar, né? A gente pretende ampliar muito essa questão de estudo à distância, com os cursos, com os treinamentos, né? Que a Embrapa vem dando ao longo do tempo. Então, são vários parceiros, a gente pretende ampliar. Uma das minhas missões é estar visitando, conversando, fazendo alinhamento de expectativas com todos esses nossos parceiros, né? Nós temos 3 chefes aqui, né? A doutora Karina Rufino assumiu a chefia de transferência, o doutor Alvadir Balbinotti de pesquisa e desenvolvimento, e o doutor Adilson Oliveira, o chefe de administração. Cada um deles
está junto comigo desenhando um plano estratégico. A gente quer ter isso pronto nesses primeiros 6 meses, e entre esses planos estratégicos está uma estratégia de uma aproximação muito maior do que já existia, né, com os nossos parceiros, os famosos stakeholders, né, que são todos os participantes da cadeia do agronegócio. Então nós estamos programando reuniões iniciais, mas não é aquelas reuniões por fazer reunião, né? É uma reunião com foco com foco claro, quais são as expectativas, o que a gente pode fazer junto, no curto, médio e longo prazo, tentar traçar metas, né? A gente vai ter que buscar recursos para fazer isso, e aí de novo entra essa visão nova que a gente está vendo do setor privado brasileiro, de auxiliar o setor público a avançar e avançar rápido, né? A gente tem que absorver muito rápido, Gelson, essas revoluções que eu estou falando, que é a revolução da transformação digital, da agricultura 4.0, né? E a revolução da genética, que está passando um pouco silenciosa, né? Não se fala muito, né? Mas você está vendo aí, ganhar o prêmio Nobel a semana passada, a Jennifer Doudna, a Emmanuelle Carpentier, né? Com a tecnologia de edição de genomas, que vai revolucionar a agricultura, a medicina, a indústria. Você não precisa mais do transgênico. O transgênico é importante, vai continuar sendo, mas ficou muito caro. Na edição de genoma, você tem todo um mundo onde você altera o DNA da sua soja, por exemplo, você mexe num gene dela para ela ficar resistente à ferrugem asiática da soja, que hoje é um dos maiores problemas, né? Então, são muitas estratégias aí que a gente está pensando nessas linhas, e a gente quer fazer isso em parceria com o setor público, né, com as instituições de pesquisa da região e de outras áreas do Brasil, mas principalmente com o nosso parceiro do setor privado nacional. A propósito, Alexandre, eu acho até que você já respondeu de maneira indireta a essa pergunta lá no primeiro bloco. O perfil público da Embrapa Soja é uma virtude ou é uma fraqueza, na sua opinião? Em alguns momentos é uma virtude, em outros momentos é uma fraqueza, né? Por ser uma empresa pública, às vezes a gente tem um sistema um pouco mais burocratizado, mas isso está mudando na Embrapa, né? A nova diretoria que assumiu está adotando uma série de medidas para reduzir a desburocratização e facilitar muito o trabalho do cientista e deixar o pesquisador pensar, né? Então, nessas horas, e em outras horas é uma vantagem, porque nós não temos a finalidade do lucro. Essa é uma coisa que eu sempre falo. Por exemplo, eu não tenho que dominar o mercado de sementes. Na década de 70, quando não tinham variedades de soja, a Embrapa chegou a dominar 80% do mercado de sementes de soja. Nós criamos o mercado de sementes de soja, né, ao desenvolver a soja para ser plantada no Brasil inteiro. Hoje não precisa ter esse papel. É importante a Embrapa estar presente, sim, no mercado, para acompanhar o que está acontecendo, para estar sempre ali pronta para dar para o produtor, caso de repente uma sementeira, uma empresa queira aumentar muito o preço. A Embrapa vai estar sempre ali do lado do produtor, né, para garantir esse equilíbrio, mas também para trazer coisas que o setor privado não está olhando. Por exemplo, aumento na eficiência das variedades em absorção de potássio e fósforo. O Brasil importa, não sei se tu sabe, Gelson, em torno de 90% a 80% do seu potássio e do seu fósforo. Né? Se não me engano, são esses os números. Hoje não é problema, mas no longo prazo, daqui a 20, 30, 40 anos, pode ser problema. Mas tem custo nisso, né? Custo em dólar, aliás. Exatamente, um custo absurdo em dólar, né? Por exemplo, doenças que não ocorrem, a famosa ferrugem asiática entrou no Brasil em 2003, se eu não me engano, né? Era uma doença exótica. Só que nós já vimos, já tinha todo um trabalho se precavendo disso. Existem outras doenças na cultura da soja que não estão aqui, né? Pragas que podem vir. Então a Embrapa tem muito esse papel de olhar não só o curto prazo. Sim, a gente tem que olhar o curto prazo e ajudar o produtor a resolver os problemas, agregar valor. Mas a gente tem esse papel que o setor privado muitas vezes não tem, do médio e longo prazo, né? Olhar lá adiante e garantir a sustentabilidade naquele tripé que eu te falei, econômico, social, né, e ambiental. Alexandre, recentemente passaram por aqui, por esse mesmo programa que hoje recebe você, dois caras incríveis, o professor Marcos Fava Neves e o Chico Graziano. E ambos falando sobre agronegócio, perspectivas, futuro, os dois trouxeram uma queixa recorrente de que o Brasil ainda não conseguiu engatar uma comunicação adequada à altura da importância do trabalho, do vigor que o agronegócio atingiu.
Isso também vale para o campo da pesquisa? Vocês aí na Embrapa sentem essa necessidade? Em especial você que frequenta a comunidade internacional, está sempre fora do país. A gente está batendo o bumbo adequado para essa unidade extraordinária que é a Embrapa Soja, o trabalho que ela realiza, Alexandre? A gente tem que melhorar um pouquinho nossas estratégias, né? De mostrar os impactos do que a ciência, né? As maiores economias do mundo são baseadas em ciência. Você vê o que a China está se tornando, né? Já se tornou. Ela fez a mesma coisa que o Japão, a Coreia, investiu muito em educação, em ciência e tecnologia, né? Então nós temos que fortalecer as nossas instituições aqui, né? Eu sempre falo, e eu vou continuar, soja, né? A gente está liderando aqui uma unidade de soja. Nos últimos 40 anos a gente aumentou a produtividade aí em quase 600% da soja, né? A produção, a produtividade. E o aumento de área foi aí em torno de 300, menos que isso, não chega a isso. O que isso significa? Alta tecnologia colocada na cultura. Você sabe de quanto disso voltou assim direto para a pesquisa? Gelson, zero. Não voltou nada. E volta indiretamente com impostos, tal, que vem para o Tesouro Nacional, paga o salário dos pesquisadores da Embrapa, né, a infraestrutura, todo o funcionalismo das empresas de pesquisa, mas direto para a pesquisa, zero. Eu vou te dar um exemplo dos Estados Unidos, né, e a importância disso. Os Estados Unidos têm uma lei chamada o Check-Off, é uma lei da década de 90. Check-off é o nome da lei, né? E a gente tem falado muito disso aqui no Brasil, eu sempre falo isso nas minhas palestras. De cada saca de soja vendida nos Estados Unidos, 0,5%, então seria 50 centavos aí numa saca de R$100, né? Ela vai para um fundo, e esse fundo é gerenciado pelos produtores, associação de produtores, e pela academia, pelos institutos de pesquisa, e juntos eles decidem estrategicamente onde investir esse recurso em pesquisa, né? Então você tem um produtor que está ali mais preocupado com o curto prazo, mas você tem o cientista também que está olhando, está vindo um tal de edição de genoma, um CRISPR, né, que é essa tecnologia que elas ganharam o prêmio Nobel semana passada, que vai revolucionar. Nós temos que investir em projetos, formar massa crítica, gerar know-how. E isso não tem no Brasil. Nos Estados Unidos isso funciona muito bem. O DNA da soja foi sequenciado pela primeira vez, o genoma da soja, usando o dinheiro desse projeto. Muitas das tecnologias que a gente está vendo hoje, que vem através de multinacionais, e a Embrapa também usa muito essa informação, foi gerada com esse recurso. Se nós aplicássemos uma estratégia similar a essa para a criação de um fundo de pesquisa, né, em conjunto, né, dos produtores e da academia, na safra passada de soja, esses 120 milhões que tu falou, isso daria R$1 bilhão. R$1 bilhão. Alexandre, então me perdoe a interrupção, mas o que falta efetivamente para a gente ter esse retorno, esse reverso do investimento na pesquisa? É legislação, é vontade política? Porque nós temos os melhores pesquisadores, temos centros incríveis, já provamos o nosso talento. E aí? Eu acho que é organização e vontade política. Mas até organização existem, a gente tem falado, os diretores, nosso próprio presidente Celso Moraes tem falado muito nisso, né? Nós temos trabalhado junto com o setor privado nacional e a gente observa esse amadurecimento que eu comentei antes, né? Principalmente com os jovens empresários do agronegócio, e falta agora uma organização, né? Mesmo no Congresso, eu e alguns colegas já falamos aí com alguns senadores e alguns deputados apresentando essa ideia, mostrando a importância, né, de se ter algo similar no Brasil, né? Claro, ninguém quer criar, não é um imposto, é uma coisa que teria que ser gerenciada pelo setor privado junto com a academia, né? Eu não sei o formato ainda, o formato americano é um formato que tem funcionado, né? É um fundo que eles têm, que são os produtores que gerenciam e aí trazem a academia para participar. A gente teria que fazer, existem vários modelos que a gente tem apresentado aí para os nossos legisladores, para os nossos grandes empresários do agronegócio. Eles estão interessados, mas a gente tem que unir essas pessoas. Eu, particularmente, agora como chefe da Embrapa Soja, passo a ser membro da Câmara Setorial da Soja, que é coordenada pelo Ministério da Agricultura. Eu já levei isso numa oportunidade antes, simplesmente como convidado, mas agora eu vou levar isso e vou tentar promover
junto com os diretores da Embrapa, junto com meus colegas, né, que são parte importante em levar essa ideia, e tentar trazer isso para ser efetivado. Não é fácil, mas já existem outros tipos de fundo, né? O fundo de citros, o fundo café, e a soja, que é o maior produto da agricultura brasileira, não tem isso ainda, né? Então, eu acho que seria estratégico para todo o agronegócio da soja, do pequeno ao médio ao grande produtor, a gente ter um tipo de fundo onde você teria a Embrapa participando com projetos de pesquisa, as universidades brasileiras participando, né? E parte desse fundo eu reservaria assim, para ser um seed money, um dinheiro inicial, para dar para startups, por exemplo, de jovens cientistas, de cientistas com boas ideias, para desenvolver empresas nacionais do agronegócio. Não só na área de digital, que está muito na moda, que é importante, né? Aplicativos, agricultura 4.0, mas também nessa área de genética, que leva um pouquinho mais de tempo. A genética é a base do agronegócio brasileiro. Então a gente tem que estar forte nisso, com essas novas tecnologias de ponta que aí vão de novo revolucionar o agronegócio. Assim como a soja RR, resistência a glifosato, lá em 1998, revolucionou todo o agronegócio brasileiro, tem vindo novas tecnologias aí, eu não vou ter tempo para detalhar, como o RNA interferente, que pode acabar com o uso de defensivos agrícolas, o próprio CRISPR, que vai trazer novas soluções para desenvolvimento de variedades, né? O melhoramento assistido com marcadores moleculares, que vai acelerar muito mais o ganho genético nos nossos programas de melhoramento, né? A Embrapa está tentando e está mergulhada nisso. Só que realmente precisa recurso, né? E às vezes, quando tem um cientista brasileiro aqui, você tem 100 nos Estados Unidos fazendo a mesma coisa, com 100 vezes mais recurso, e na China você tem 1000 fazendo a mesma coisa, também com a China está investindo muito em ciência e tecnologia, né? Mas eu acho que é uma questão de organização, vontade. A gente já sente que tem vários grupos que acham que isso é estratégico para o nosso país. Alexandre, uma pesquisa que identifica uma solução que possa significar o fim da utilização de defensivos agrícolas, ela prosperaria contra o gigantesco conjunto de interesses econômicos desse segmento? Excelente pergunta, João. Se tu for ver o histórico, especificamente dessa tecnologia do RNA interferente, até quando eu ouvi falar RNA interferente, é uma tecnologia que consegue desligar um gene de uma espécie específica. Por exemplo, de uma erva daninha, você lá desliga o gene. Quem estava na frente disso era a empresa Monsanto. E aí a Monsanto comprou, a Bayer comprou a empresa Monsanto, né? Eu não sei, certamente houveram várias causas para ver essa junção, mas uma coisa que o pessoal falou muito foi isso aí, né? Por isso a importância do setor público. Por isso, a importância das parcerias público-privadas, que hoje está tendo até um lançamento de uma parceria da Embrapa com a empresa Sempre Sementes, está tendo a participação do presidente Celso Moretti, do vice-presidente Mourão. Nós estamos fazendo uma parceria justamente para alavancar toda essa questão do RNA interferente dentro aqui do Brasil, especificamente dentro da Embrapa, né? Nós temos uma empresa privada brasileira que acreditou nos cientistas da Embrapa e está investindo recursos nesse projeto que iniciou agora no meio do ano, né? Mostra a importância do setor público, vindo com coisas que o setor privado não vai investir ou não quer investir nesse momento, né? Para trazer essas soluções aí que garante a sustentabilidade, né? Que facilitam a vida do nosso produtor. Mas a tua pergunta é muito importante, por isso, de novo, a importância do agronegócio brasileiro cada vez mais investir em ciência nacional, ciência de ponta nacional, ciência em todos os níveis, né, para garantir que os ganhos realmente fiquem aqui na nossa sociedade, né? Os grandes ganhos fiquem na nossa sociedade, né? Chefe, não é de hoje que o agronegócio brasileiro vem literalmente salvando a lavoura. Estamos num ano de safra recorde, mais de 700 bilhões de reais em resultado, crescimento do PIB, ao contrário de absolutamente tudo que vinha acontecendo e que derivou em função da pandemia.
mas há gargalos também. Eu sei que essa é uma das suas preocupações. Onde tem gargalo no negócio soja em nível de Brasil? Brasil, maior produtor mundial de soja, Alexandre. Um dos maiores gargalos é fora da porteira, né? O transporte brasileiro ele é muito baseado ainda em caminhões, né? Existe toda uma estratégia do governo aumentar o transporte por trilhos e, né, cabotagem, usando os nossos rios aí para transporte de carga, né? Isso realmente é um grande gargalo para nós, né? O custo de escoar uma safra nos Estados Unidos é muito, muito menor que o custo de escoar uma safra no Brasil. Na Argentina também é mais barato, né? Existem alguns gargalos de toda essa questão da sustentabilidade. Claro, é importante. De novo, a Embrapa trabalha com sustentabilidade desde a sua criação, mas cada vez mais a gente tem que mostrar isso em números, e essa é uma preocupação, é um gargalo. E tem muitos interesses, né, Gelson? De novo, o mundo olha para o Brasil como um grande produtor de alimentos. Essa questão do Brasil ser o celeiro do mundo nunca foi tão verdade. Então, existem muitos interesses. Eu vejo assim, isso é uma opinião pessoal minha, tá? Não é uma opinião formal da Embrapa, mas seria interessante ter uma Embrapa fraca, por exemplo, um setor público fraco, porque isso abre espaço para outras empresas virem de fora, né? Então é importante fortalecer uma instituição como a Embrapa, como o IDR aqui, o IAPAR, né, a Emater, para difundir as tecnologias. E eu falo isso a nível de Brasil, né, não só a nível de Estado. Então, esse gargalo, principalmente aí do carbono, que eu chamei muita atenção, é uma coisa que preocupa, porque a gente está vendo alguns artigos questionando aí a pegada, o footprint de carbono, a pegada da soja brasileira, inclusive um artigo questionável que saiu outro dia. Então a gente tem cada vez mais mostrar com números o nosso objetivo, a nossa dedicação para fazer, sim, o Brasil o maior produtor de proteína do mundo, né? Ajudar a manter a alimentação do planeta, que vai chegar, né, a 9 bilhões em 2050, né? E isso é estratégico. É estratégico que a gente, como instituição pública, tenha essas informações para mostrar que aqui no Brasil a gente toma cuidado, sim, com a natureza. Existem problemas, né? Mas em termos, assim, por exemplo, de legislação ambiental, o Brasil é um dos mais rigorosos, né? No sul aqui você só pode usar, até 80% da sua área, 20% você tem que preservar. No norte, por lei, você tem que preservar 80%. Mas tem problemas com madeireiro, grileiro, né? O pessoal da mineração, mas tem lei para isso, o governo está indo atrás, né? Mas no que diz respeito à soja, eu acho que entre os principais gargalos estão esses, né? A redução que a gente vem observando assim, no investimento de pesquisa, por isso que eu bati muito aqui na nossa conversa nessa questão do investimento em pesquisa, né? Porque senão, né, as tecnologias de ponta vão continuar vindo de fora. E aí você vê, de repente, algumas instituições brigando com a empresa privada que não quer pagar royalties. Mas a empresa investiu, ela tem que ter o retorno, né? Isso vale para tudo. Eu brinco, eu sempre falo com os nossos produtores, você tem um celular aí que vale 3 mil, 5 mil reais. Você sabe quantas patentes tem num celular desse? Verdade. Chega a ser mais de 100 patentes. Se você não paga os royalties pelaquela patente, ninguém vai desenvolver um celular de ponta como a gente tem. O mesmo vale na agricultura. A tecnologia embutida numa semente de soja hoje é tremenda. E precisa investimento em tecnologia, e precisa investimento nacional. E eu vou continuar batendo nessa tecla com os nossos parceiros. A gente vê que cada vez mais eles estão percebendo isso, né? E a gente tem que garantir. Eu fico muito triste quando eu vejo jovens estudantes meus, as minhas filhas mesmo falam em sair do Brasil. Eu perdi brilhantes estudantes que foram para o Canadá, foram para a Europa, formados aqui em escolas públicas, na graduação, no mestrado, no doutorado, e aí não tem colocação. E aí está querendo todo mundo ir para fora. É esse tipo de visão que a gente tem que mudar e aproveitar essa juventude brilhante, principalmente esses jovens cientistas que estão no agronegócio, né? Os velhinhos também, né? Tem muita gente boa aí trabalhando duro, né? E fazer de novo, que o grande ganho do agronegócio fique para a nossa sociedade. E a gente só vai fazer isso
se a gente realmente investir em ciência, em desenvolvimento, em pesquisa e em inovação, que é a entrega da solução lá para o produtor, né? Alexandre Lima Nepomuceno, o novo chefe-geral da Embrapa Soja. Foi um prazer enorme recebê-lo aqui. Muito obrigado pela sua contribuição, Alexandre. Obrigado, Gelson. A gente está sempre às ordens aí de vocês. No que precisar, a Embrapa Soja aqui está sempre à disposição.